faço bastante exercício. Eu faço super, né? Ela me mandou um vídeo só assim pra eu fazer exercício. Um cara com a motosserra saindo tirando da cama. Olá, mais um episódio do Pod Guia ZN. E como vocês sabem, a gente traz sempre empresários e empreendedores aqui da nossa região para mostrar um pouco do sucesso, da história. E a gente vai ter duas histórias maravilhosas aqui hoje. São minhas amigas, que eu já vou apresentar para vocês. Elas tinham uma grana, tinham um empreendimento, quebraram e começaram novamente do zero. E hoje elas estão super bem. Eu quero apresentar para vocês. Quero falar para vocês sobre a Planet Car, o nosso patrocinador aqui do Pod Guia ZN. E também a gente tem a nossa querida Fabi Bolos, que hoje trouxe 2 presentinhos. Como eu falei para vocês, são 2 convidadas hoje. E eu já quero apresentar para vocês aqui a Cidinha, cabeleireira, super influente aqui da Zona Norte, e a Doroti, também super conhecida, que ela vai contar um pouquinho da história delas aqui. As duas vão contar histórias que são histórias maravilhosas que vocês não podem perder. Então acompanha aí o nosso Pod Guia ZN. Primeiro, então, vou agradecer a Fabi Bolos, que mandou um presentinho pra vocês. Obrigada, Cidinha, a Fabi mandou pra você. Adoro as coisas da Fabi. Obrigada, Fabi. Querida. Beijo, muito talentosa, só tem coisa gostosa, gente. Só tem coisa gostosa. Melhor danceria da Zona Norte, eu amo. Minhas amigas, vamos contar um pouquinho da história de vocês. Primeiro, obrigada por terem vindo, aceito aqui o nosso convite, que eu sei que não é fácil, vocês são sempre muito corridas. Tiveram que gastar um pouquinho aí, né? Deixar na agenda aí um tempinho pra vir aqui até o nosso podcast. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Imagina, Ana. Estou aqui com o maior orgulho de estar participando desse teu novo empreendimento. Eu achei fantástico. Muito não bom. Tinha como não estar. Obrigada também, Cidinha. Sei que, gente, vocês estão vendo meus cabelos aqui? Essa make, toda vez que vocês verem aqui no podcast, foi a dona Cidinha lá com a Teca que fazem o cabelo, olha, sempre muito bem escovado, né, hidratado. E a make também, cada hora ela faz uma carinha diferente aqui pra mim. Obrigada, Imagina, amiga. eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar do seu lado, né? Ainda mais agora poder participar do lado de 2 pessoas que eu amo de paixão, super mega talentosa. E esse novo projeto, né, que o Guia ZN tá nos dando a possibilidade de mostrar um pouco da nossa vida, da nossa história, é um privilégio. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. É isso, gente. A gente vai mostrar pra vocês várias histórias aqui de empreendedores e empreendedorismo aqui da nossa região e com certeza exemplo pro Brasil todo. Então vamos começar? Bora. Então bora lá. Dona Doroti, Fala, minha filha. vou começar por você. Vamos falar um pouquinho da sua história. Você veio de uma família já de comerciantes que tinha uma história muito legal. Vocês tinham uma empresa de cosméticos. Isso, nós Conta tínhamos pra uma gente. empresa de cosméticos. Era aqui até na Zona Norte de São Paulo, ali na Leôncio de Magalhães. Nós tínhamos… Era muito famosa. Era bem legal, Mahar Cosméticos. Mahar, eu lembro. Nós tínhamos vários distribuidores, vários representantes. Era uma empresa familiar. Uhum. Quem dirigia era minha mãe. E aí é lógico que eu, meu pai, meu irmão, cada um era coadjuvante de alguma forma ajudando ela. Tenho um orgulho muito grande de falar isso, porque ela começou essa empresa com 50 anos de idade. Nossa, não sabia. E era uma mulher assim muito guerreira, uma mulher inspiradora, era uma mulher assim muito à frente do tempo dela. Que legal. E quem está escutando hoje provavelmente deve lembrar, Hortência Costa Boscolo, ela tinha as representantes que tinham verdadeira paixão por ela. Que legal. O que eram representantes? Eram as revendedoras? Tinham as distribuidoras e tinham as representantes. Uhum. Distribuidoras nós devíamos ter mais de 100. Brasil todo? Brasil todo e um pouquinho, tinha até fora. Ah, é? E vendedoras nós tínhamos muitas, mas muitas mesmo. Que legal. O produto era muito bom. Tanto que até hoje eu não descobri um produto para adaptar na minha pele. Perdi a minha linha, Nossa, mas olha essa pele, né, Cidinha? E não tinha produto. Até hoje eu ainda não me adaptei com produto para usar. E olha que uso produto, né, internacional, de várias marcas, não consigo achar o da Mahar. É uma coisa impressionante. E aí nós começamos, né, fazendo esse produto. Nós éramos antes revendedoras de uma outra marca, que não vem ao caso. A gente se apaixonou fazendo isso. E aí, aos 50 anos, ela resolveu abrir a marca dela. Que Olha legal. só que interessante, né? Produzir mesmo. Produzir. Tinha fábrica? Tinha tudo.
E a gente tinha um maior orgulho mesmo. Era uma mulher assim à frente do tempo. Eu falo e eu me emociono, porque era uma pessoa muito especial. Tenho o maior orgulho da minha mãe. E aí, ela morreu, meu pai também morreu. Eu tinha um irmão, tive um desentendimento com ele, sempre gostei de ser empreendedora. Enquanto a gente tinha a empresa, eu sempre tive outros negócios, eu gostava de fazer coisas diferentes, abrir outras empresas, além da nossa. E eu já estava fora da Mahar, já tinha... Depois que seus pais faleceram. Depois que os dois foram embora. Porque eles foram muito perto um do outro, né? Foi. Um morreu, acho que em 2000, o outro em 2002. Foi uma coisa muito rápida. E aí, 5 anos depois, bate a Receita Federal lá em casa, falando que eu tinha herdado alguns processos. E eu estava sendo acionada. Meu Deus. Você nem sabia? Nada. Estava sendo acionada num processo bem grande. E eu caí assim de paraquedas. Minhas vizinhas, eu tinha umas vizinhas maravilhosas, elas olhavam assim para mim e... Bom, conclusão. Eu fui procurar um advogado. Esse advogado, eu falo que era Jesus Cristo lá em cima e ele aqui embaixo, um advogado tributarista. Acho que só não me matei por causa dele. E ele pegou minha causa. Meu e Deus. Deu um jeito. Você nem sabia que tava... Nada. Você herdeu uma dívida, foi isso? Eu herdei várias dívidas. E meu irmão estava sabendo de todas essas dívidas, mas não falou nada. E aí eu descobri que eu era herdeira de várias dívidas, inclusive de uma que era impagável. E aí eu parei com tudo. Perdi tudo. Meu Deus. Assim, só não me tiraram a casa que eu morava porque era o meu único bem. O resto tirou tudo. Tinha dia que eu abria a geladeira só faltava me engolir, assim, porque não tinha o que comer. Então, você imagina uma pessoa que sempre teve tudo na vida, né? Carro último modelo, tudo. Sua família tudo. Tinha Minha posses, família tinha né? posse. E de repente se vê nessa situação. Então, eu falo que só quem passa por isso sabe como que é. Quem não tem e perde, não sabe o que é. Quem tem muito e perde tudo... Dói muito mais, né? Deve doer muito mais. Então, assim, eu aprendi que nessa vida a gente só tem realmente... assim, os bons conhecimentos, o conhecimento que a gente tem, as boas amizades, porque nessa época todos os amigos fizeram assim, ó, sabe? Então, eu tive... Isso no começo de 2000, você tá falando? 2002, 2003, por aí. E aí eu fiquei com esse processo uns 15 anos. 15 anos que todo dia eu acordava, eu falava assim, aumentou. Eu tô... mais pobre. Eu tô devendo mais. Você ganhou na loteria, ao contrário, né? É ao contrário. Meu Deus. Esse processo chegou num patamar que eu antes brincava e depois parei de brincar porque eu falava assim, se eu vender meus rins, não dá para pagar. Chegou numa fase que eu falava assim, meu Deus, se eu vender o meu rim, se vender o rim do meu marido, se vender o rim do cachorro, não dá. Da foto é vender o coração, né? Sabe, não dava para pagar. Não dava, gente, não dava. Era uma coisa assim, impagável mesmo. E aí foi desse jeito, mas como eu falo, né? Deus escreve torto por linhas, escreve certo por linhas tortas, né? Eu tinha que parar no terceiro setor de alguma forma. Então, eu ia chegar nisso, né? Mas você se reergueu ajudando outras pessoas. Foi. Eu encontrei um motivo de tirar aquele ranço, né? Porque eu vou ser muito honesta com você, Nancy, Cidinha, vocês sabem disso, né? A gente já conversou a respeito disso. Várias vezes passava pela minha cabeça me tirar a vida, várias vezes. Eu falava assim, não tem jeito, eu não tenho escapatória, eu não tenho mais como seguir a minha vida. E aí uma amiga querida me deu uma oportunidade de conhecer uma instituição que se chamava Promove. O nome dela é Edna Marchini. Edna, se você estiver escutando, ela vai lembrar exatamente desse dia. Ela virou para mim e falou assim, nós estamos precisando de você, uma pessoa parecida com o que você faz. Eu falei, mas eu não faço nada. Ela Você já fazia algumas... Não, eu tinha muita facilidade em conectar pessoas.
E aí ela me chamou para conhecer a Promove, que era uma organização de crianças carentes aqui na Zona Norte. Hoje a Promove tem um outro viés, ela cuida de creches, inclusive Sim. isso quem conseguiu estabelecer as creches dentro da Promove fui eu. Conheci uma, tem uma ali na Brasileira, né? Isso, isso mesmo, enorme. E aí lá fui eu conhecer, me apaixonei pelo terceiro setor. Naquela época eu não podia abrir empresa, não podia fazer nada por causa do fisco. E aí eu me apaixonei pelo terceiro setor. E aí eu era uma senhorinha bem intencionada, né? Como eu sempre falei para você, eu era uma senhorinha bem intencionada. E aí eu fui estudar. Eu falei assim, já que eu vou. O que você fez? Fez faculdade, curso? Fiz um MBA. MBA. Fiz um MBA na FIA, em projetos e captação. Fora isso. Para quem não sabe, o que é captação de recurso? Exatamente isso, captar recursos através de projetos, através das leis que existem, através de projeto de lei Rouanet. Eu sei fazer tudo isso. Tá. Não gosto. De fazer projeto você não gosta? Eu não sou projetista. Tá. Eu gosto exatamente de fazer o que vocês me veem fazendo, que é passar o chapéu mesmo. É fazer a captação de pessoas. Mas você promove alguns eventos, né? Sim. Adoro fazer eventos, adoro conversar com pessoas, falar com empresários. Por quê? Porque eu tenho facilidade de fazer isso. Sim. Eu era empresária, então eu consigo chegar sabe, eu consigo falar numa boa com o empresário, assim como eu consigo também falar com o dono da instituição, o presidente da organização. Então, assim, eu nunca tive problema em entrar em nenhum lugar. Eu vou perguntar uma coisa que eu já sei, tá? Aí você tem lá uma instituição, você trabalha com várias que eu sei. Aí tem uma instituição que tá precisando de alguma coisa. Um hospital precisando de um aparelho lá muito caro. E esse hospital é do SUS. E ele precisa comprar para ontem. Aí você vai lá, promove um evento. E aí todo mundo vai lá, te ajuda. E nesse caso, você ganha alguma coisa nisso? Porque captador de recurso, uma vez eu também estudei um pouquinho que eu queria entrar nesse setor. Que eu gosto muito. Mas aí eu queria ver como é que eu faço para trabalhar e ao mesmo tempo ajudar. Então eu fui entender um pouco disso. 10% do que eu arrecadava com qualquer coisa, eu poderia pegar esse 10% e depois o resto fica para a instituição. Ou a instituição recebe e me paga alguma coisa. Como é que você trabalha? Então, Nancy, quando eu comecei, meu marido achou que eu fosse ficar milionária, né? Porque eu estava conhecendo um monte de instituição, a gente achou que a gente foi orientada a fazer exatamente isso, ganhar uma porcentagem em cima de tudo que… Porque é o certo, é o correto, né? É um trabalho. Só que aí você começa a ver as instituições e começa a ver os problemas das instituições. Aí o coração dói, né? Aí eu já começo, não dá certo, não é isso, Deus nunca me desamparou, eu não acho legal, essa sempre foi, né, a nossa briga que vocês sempre falam, mas você tem que ganhar, você tem que… Não dá. E aí, o que eu fiz? Eles me pagam uma ajuda de custo, né? O pra você não ter que tirar do bolso. O Instituto de Câncer me paga uma ajuda de custo, que é uma ajuda de custo mesmo. E deveria ser paga uma porcentagem de tudo que eu capto, mas eu abri mão dessa porcentagem, porque, eu sei como que tá… Eu sei como se encontram as instituições, eu sei como que… E olha, como eu falo, quanto mais eu faço… Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, não me pergunte como, tá? Não me falta nada, graças a Deus. As coisas aparecem na minha vida e é surreal. Eu falo mas assim, tem o Cláudio também. Não podemos não falar do Cláudio, porque o marido… eu tenho um marido maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu tenho um marido maravilhoso. E ele reclama, não, mas ela devia… Mas você já abriu mão e eu já vi várias conversas, por isso que eu tô falando, né? E ele é maravilhoso, então assim, nunca te faltou nada. Até há pouco tempo atrás, posso falar? Que você tinha sido injustiçada. Porque você contraiu aquela dívida que não era sua. Mas assim, é como eu falo, né? Olha, gente, eu falo que Deus é misericordioso e bom, né? Então, a vida te dá exatamente aquilo que você entrega para ela. Então, se não vem de um jeito, vem de outro. Então, é como eu coloco para vocês. Aquilo tinha que ser meu. Então, todo aquele… Tudo o que eu fiz, né? E não veio naquela época, veio agora. Então,
teve que vir de alguma forma. E veio no momento certo, na hora certa, na hora que eu estava precisando, inclusive, para abrir o projeto que nós estamos participando agora, que é um projeto também e eu vou me adiantar e falar, porque está sendo a minha menina dos olhos. Ela não deixa eu me perguntar, vocês viram, né? A gente não deixa eu perguntar. Mas a gente já sabia que ia ser assim, essas três aqui. Que é a minha menina dos olhos, que se chama NetWeaving para Negócios. Deixa eu perguntar para a pessoa entender. Então, assim, gente, ela tem esse projeto social, né? Esse âmbito social que ela sempre trabalhou com isso, então ela ajudava sempre as instituições. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre fez parte de grupos de network e ela montou um grupo de network onde nós estamos fazendo parte, que é um grupo diferente. É um grupo que chama NetWeaving. O NetWeaving, o que ele é? Além de fazer relacionamento, não é só negócios, a gente tem um grupo fechadinho, bonitinho, que a gente tem um relacionamento muito bom um com o outro. A gente ajuda também as causas sociais e, ao mesmo tempo, a gente faz negócios. Então, eu adiantei. Adiantou e falou super bem. É um grupo que eu sempre falo que não adiantava nada a gente cuidar do social, cuidar da comunidade, se a gente não cuidasse dos empresários, principalmente os pequenos, micro os e médios, pequenos, sim. né? Que às vezes as pessoas não ajudam, não cuidam, porque as pessoas sempre vão atrás dos grandes empresários, eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, mas assim, os pequenos mesmo, os micros, quase ninguém pensa. E quando eu falo quase ninguém pensa, no sentido de ensinar, educar, ajudar, e é isso que o projeto faz. Então, além de ajudar as nossas organizações, o nosso projeto tem o viés também de ajudar, principalmente na parte educacional, esses pequenos e microempresários. Então, e é legal que um ajuda o outro, a gente conhece muito, cada um tem lá a carteira, né, de clientes, enfim. E um ajuda o outro nas indicações, um compra do outro. É super legal, começa gente. Em casa, gente. Exatamente. E assim, quem não faz parte de grupo de network, eu sugiro que faça. Eu já faço parte há uns 4 anos, né? Conheci a Dorothy lá atrás. E assim, a gente não se sente sozinho como empreendedor, né? Porque o empreendedor geralmente se sente sozinho, é muita coisa pra fazer e tal. Então a gente troca muita ideia nesses grupos. E o grupo que a gente faz parte hoje, que eu faço parte hoje, é o NetWeaving, tá sendo maravilhoso. Tem várias experiências diferenciadas, que é muito legal também, né? E aí eu levei a Cidinha também, que é minha amiga, que agora eu vou contar um pouquinho da história da Cidinha, só pra gente entender também um pouquinho. Cidinha, conta lá, sua história é também uma história difícil, porreta. Se eu começar do início mas aqui, não chora, vai ser tá? Não vou chorar, tô forte já. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Ai, né? eu Então amei. já passou. Já teve a época de chorar, agora é a época de só sorrir, só alegria. Isso aí. Então, eu sou pernambucana, né? Uhum. Esse sotaque não dá nem pra desconfiar, né? De onde eu vim. Estou aqui em São Paulo há 28 anos. Agora, dia 15 de setembro faz. E você veio de uma família, assim, uma família muito boa lá de Pernambuco. E quando você saiu de lá, você veio com seus 2 filhos, né? Que são os 2 filhos mais velhos, você veio sem nada. Nada. Eu costumo contar uma história assim, né? Sempre que eu dou palestra, que eu tô ministrando curso, eu inicio já falando assim, eu fui filha de pai rico, eu casei com homem rico, mas tudo aquilo não era meu. Porque o meu avô, que eu chamava de pai, me ensinou que aquilo era dele. Eu tinha que trabalhar para batalhar e ter o que era meu. Uhum. Tá? Então, ele ia me ajudar, ele ia dar o primeiro empurrão, que era com educação. O resto era por minha conta. Então, ele sempre exigiu de mim caráter, dignidade e sempre me colocou para frente falando, você pode mais, você consegue, é você por você. Coloca Deus na direção da sua vida e vai embora. E ele falava uma coisa, quando eu era criança, com 7, 8 anos, que eu levo isso para minha vida inteira. Uhum. Você nasceu para brilhar. Os sonhos é seu, não deixa ninguém sonhar os teus sonhos. Sonha e vai embora. Eu peguei isso com as 2 mãos e é isso que eu venho fazendo com esses 28 anos que eu tô aqui em São Paulo, né? Então, quando eu vim embora pra cá, eu me divorciei do meu primeiro casamento. Uhum. Então, eu tinha 20 anos. Nossa, muito 20 nova. anos. E com 2 Com filhos. 49, então 20 anos, né? 29 anos atrás. Com 2 filhos. O meu filho do meio, ele tinha 2, 3 meses. E ele fez 28 anos agora. Uhum. E a minha filha tinha 3 aninhos, que fez 30 anos também agora. Então, eu vim embora pra cá, um menino mamando no peito e a outra eu puxando na mão, né? E as coisas pra mim nunca foram fáceis, porque quando eu vim embora pra cá, eu vim pra morar com a minha mãe. Uhum. Só que a minha mãe não me criou e eu tinha aquele sonho de encontrar uma mãe, de ter aquele… Carinhosa. Ela me dá tudo aquilo que nunca me deu. Eu fui criada com a avó, então era bem diferente. E quando eu cheguei aqui, foi o contrário. Tá? Foi o contrário. E o meu mundo caiu mais uma vez, né? Com 2 filhos e a mãe não era aquilo que eu esperava que fosse. De repente, eu criei uma expectativa
E não foi aquilo que eu imaginava que fosse. Uhum. Então, eu comecei a ser uma pessoa diferente. Ruim. Você ficou amarga. Fiquei amarga, eu fiquei angustiada. Decepcionada, né? Decepcionada. E eu queria fazer coisas para afetar ela. Só que eu não entendia que eu tava magoando a mim mesma. Sim. Mas isso aí durou muito pouco, tá, gente? Ainda Durou bem. pouco tempo, só durou um ano. Essa amargura, assim, que eu sentia dentro de mim, esse ódio, só durou um ano. Logo, logo eu entendi que ninguém conseguia me amar mais do que eu mesma. Aí nasceu um amor próprio dentro de mim. Exatamente, isso aí. Nasceu um amor próprio dentro de mim e uma vontade imensa de vencer na vida. Então, quando eu fechava os olhos, eu imaginava eu num salão grande. Você já pensava em ser cabeleireira? Eu já era cabeleireira, Ah, tá? lá no Já, eu Nordeste? iniciei a minha trajetória, acho que eu tinha 7 anos de idade. Nossa. 7 anos de idade. Aham. Eu vou só voltar um pouquinho lá atrás, coisa rápida. O meu avô, ele era dono de circo. Eu fui artista circense. Nossa, gente. Falei que era 2 dias de história? Então, assim, e o meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele tinha tourada. A gente tinha uma fazenda em Caxutiba, estado da Bahia, e ele tinha uma tourada de boi, sabe? Não, que isso? Como é que eu explico aqui pra vocês? Igual aquela estourada espanhola? Espanhola. Sabe o circo mágico Tiane? Aham. Era do meu tio. Minha família era toda circense. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu com 7, 8 anos, na época das férias, quando eu ia para o circo, passar as férias no circo, eu pegava os peão, os toureiros, aqueles homão fortão, né? E eu cortava o cabelo deles. Então, eu com 7 anos, eles fizeram um caixotezinho, que eu muito pequenininha, magrinha, me colocava no caixote e eu passava a máquina na cabeça, que eles faziam fila para cortar o cabelo comigo. Eu com 7 anos de idade. E eu cobrava. Eu já era empreendedora. E eu cobrava. Então, eu já colocava na minha cabeça que quando eu crescer, eu vou ser cabeleireira. Eu sempre falava isso. Aham. E aquilo veio dentro de mim. Eu fui crescendo com 9, 10 anos, quando eu ia para o circo. Eu pegava lá no camarim, eu queria maquiar as meninas, eu queria fazer o cabelo. Então, a vontade de ser cabeleireira, eu acho que eu já nasci cabeleireira. Que legal. Uma outra coisa também, que na época da escola, né, toda criança tinha o seu estojinho. Uhum. E tem uma tesourinha para cortar o papel. Eu não poderia ter tesoura. Porque eu cortava o cabelo da amiguinha que tivesse na minha frente, Meu eu cortava Deus. a parte de trás. Aí a professora me colocava pra frente. Eu me virava de costas e cortava a franja da menina. Então eu era um perigo com a tesoura na mão. Cidinha, mãos de tesoura. Mão de tesoura. Eu já tinha um apelido. Cidinha, mão de tesoura. Quando precisava cortar um papel, alguém pediu uma tesoura emprestada. Ficava do lado, assim, me olhando. Ó. Terminou, devolve. Meu Deus. Eu tinha um problema sério com tesoura. Eu não podia ver uma tesoura que eu queria cortar um cabelo. E com 14 anos eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro. Aham. Eu tinha uma professora que ela se sentava... Ela lembra até adorou, sabe? Adorou, gosta de falar difícil, né? Tem um português muito culto, né? Sim, a gente até brinca com as palavras que eu nunca ouvi. As palavras dela, você tem que consultar o dicionário. Ainda bem que ela não soltou nenhum aqui, né? Não, ainda não. E essa professora, ela se sentava bem, sabe? Ela era toda classuda, ela tinha uma pose. E aquilo me encantava. Aí eu falava, eu quero ser igual ela. E ela era cabeleireira. Nossa. Então, nasceu mais um desejo na profissão, Uhum. entendeu? Aí eu fiz meu primeiro curso, Com 14 anos. com 14 anos. Ela me aceitou na escola, mas que com dó de mim, né? Ah, porque nem Mas podia. Nem podia. Mas Entendi. aí eu fiz o curso com ela, concluí tudo. E ela me deu o meu diploma, só que não foi válido. Porque eu tinha 14 anos. Ah, tá. Ela me deu mais com dó. Entendi. Aí, na minha cabeça, eu já era uma profissional formada. Aí, casei, tive um filho, tive 2. Aí, cheguei a montar 2 salões em Salvador, mas muito nova. E o meu ex-marido era muito mandão. Alguns homens do Nordeste têm muito essa cultura, Aham. que mulher não pode trabalhar. Isso é coisa de 30 anos atrás. Sim. Acho que hoje mudou e muito, né? Uhum. Não poderia trabalhar, tinha que ser dona de Do casa, lar, né? esposa, né? Tinha que ser esposa. E eu não aceitava aquilo, porque eu sempre tive essa veia de empreender. Eu queria o meu dinheiro, eu queria ser dona de mim mesma. Eu acho que eu casei achando que ia me livrar do meu pai. Mas esqueci que o casamento também era uma prisão naquela época, né? Entendi. Aí eu não aceitei aquilo ali. Resumindo, me divorciei, vim embora para São Paulo com 2 filhos. Aí quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não tinha o que fazer, eu não tinha profissão. Não valia aquele não diploma. valia, porque aquele diploma, quando eu fiz o meu curso, eu tinha 14 anos. Não era válido. Uhum. Eu comecei do zero, amiga. Comecei do zero. Você começou a frequentar outro curso. Eu comecei a trabalhar como camelô Aham. embaixo do metrô Santana para poder sobrar um dinheiro para criar os meus filhos. E no domingo e na segunda, eu ia fazer curso para poder ter direito a um diploma. Então, eu fiz um curso de 6 meses na Escola Teruia.
Peruia, aqui de Santana. Peruia. Aham. E eu cheguei lá para o professor Milton e falei, olha, eu faço tudo, eu sou cabeleireira, mas eu não tenho diploma. E eu não tenho dinheiro para pagar o curso, porque o que eu ganho, que sobra lá no meu emprego, é muito pouco. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, por isso que é legal você ser honesta, né? É. Você me ajuda aqui com os alunos, você vai ser monitora, vai coordenar, e eu vou te dar o diploma no final do curso. Porque ele já ia ver que você realmente Ele já sabia via fazer. que eu já colocava a mão na massa, que eu já cortava Você cabelo. ficou como auxiliar. Isso. Ai, que isso. legal. Mas eu tinha que concluir aquela carga Mas horária. uma super oportunidade, Imagina, né? pra mim, eu sou muito grata a eles, entendeu? Então, terminei o meu curso, consegui o meu diploma. Aí eu resolvi ir trabalhar. Aí arrumei um emprego no primeiro salão do Fernando Fernandes. Eu trabalhava com cabelo afro. Uhum. Cabelo crespo, sabe? Aham. Aqueles cabelos mais black power. Então, eu tinha uma aptidão naquele Que cabelo legal. ali. Porque é difícil, né, achar profissional que mexe com o cabelo bem ondulado, crespo, né? Isso, Aham. isso. E eu fiquei 1 ano no salão dele. Eu ganhei muito dinheiro, consegui fazer um começo de tudo. Mas no meio do caminho, alguma coisa não era pra mim continuar ali. Eu saí dali e voltei pra minha casa. Tá. Aí lá eu montei o meu salão no fundo de quintal. Que era aqui na Zona Norte Na também. Rua Ouro Grosso, na Zona Norte. Na Casa Verde. Casa Verde, Tá. Rua Ouro Grosso. Eu fiquei 1 ano e 4 meses ali, trabalhando no fundo do meu quintal. E eu tinha meta. Eu falava, não, hoje eu tenho que faturar tanto. Gente, quando chegava 4 ou 5 da tarde, que eu não faturava aquilo ali, eu ia pra rua. Quando o pessoal passava, eu digo, moça, você não vai querer fazer unha, não vai cortar cabelo hoje? Eu mesmo, era o meu marketing pessoal de mim mesmo. E eu concluía no final do dia aquela meta. Aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso terminar os meus estudos. Digo, eu vou colocar uma outra meta na minha vida. A partir do ano que vem, eu vou trabalhar até 5 da tarde, depois eu vou terminar os estudos. Então, a minha vida sempre foi assim. Uhum. Concluí os meus estudos, fiz minha faculdade, mas a minha paixão era por cabelo. Você fez faculdade do quê? Cosmetologia. Uhum. Eu fui uma da primeira turma que se formou na Oswaldo Cruz, aqui na Barra Funda. Tá. Quando iniciou o primeiro curso, eu digo, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não só quero cortar cabelo, eu quero ser uma profissional diferente. Uhum. Então, coisa de 30 anos atrás, quer dizer, 27 anos atrás, era muito, muito complicado, né? Então, cortar cabelo já era difícil. Imagina você querer algo a mais, mas eu queria esse algo a mais pra mim. Então, eu terminei a minha faculdade de cosmetologia, fui fazer vários cursos na minha área, e eu sempre me via num lugar diferente. Eu não queria ser só um cabeleireiro. Eu queria trabalhar com algo diferente, tá? Então, aquele conhecimento que eu tinha no cabelo crespo, naquela época a gente não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje. Sim. Então, eu alisava cabelo com ferro de marçal. Uhum. Só que eu não tinha dinheiro para ter o aparelho. O que eu fazia com o aparelho? Eu esquentava no fogão o pente quente. Só que se eu colocasse aquele pente quente direto no cabelo da cliente… Podia quebrar. Não, o cabelo queimava, Uhum. né? Que era o que todo mundo fazia naquela época. Eu digo, não, o papel higiênico é fino e frágil. Se queimar o papel, o pente tá muito quente. Então, eu media a temperatura naquele papel. Quando o papel parava de queimar, eu levava para o cabelo dela. Então não queimava o Não cabelo. queimava o cabelo dela. Você já tinha uma técnica que você criou. Descobri uma técnica, mesmo sem ter conhecimento. Ah, que da hora. Entendeu? Mas, nossa, ela faz umas coisas. Então, Uns aí… truquezinhos, mas é sacada, né? Então, aí as pessoas começam, faz coincidinho, o cabelo cresce e não quebra. Começou aquela coisa, indica. Eu comecei com 8 clientes, com 16, 32, 48 e foi. O negócio explodiu. Uhum. Na Zona Norte, todo mundo me conhecia. A mulher das mechas, eu tinha umas mechas, eu queria chamar a atenção de tudo que é jeito. Então, eu montava, sabe, um circo de color na minha cabeça. Eu tinha mecha amarela, mecha verde, mecha azul. Meu, Eu você tem queria- foto disso? Preciso ver. Ai, gente, é coisa do passada. Então, eu queria que as pessoas me conhecessem pelo diferencial que eu fazia. Uhum. Mas eu também queria ser o diferencial, Sim. tá? Digo, eu sempre estipulei meta na minha vida. Vou ficar 1 ano aqui. Quando der 1 ano, eu vou sair daqui e vou abrir um salão na rua. Só que devido à situação financeira, com 2 filhos para criar, eu tinha 2 irmãos menores de idade que também me acompanhou, vieram morar comigo. Nossa. Entendeu? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, logo na sequência, minha mãe foi embora para Minas Gerais. Os meus irmãos não quiseram acompanhar ela, então ficaram comigo. Você Então- veio pra ter a ajuda da sua mãe, no final das contas você ficou com mais Com mais 2. 2. Uma de 11 anos e o outro com 17 anos na fase do exército. Meu Imagina a minha Deus. responsabilidade. Imagina. E eu ia tendo que concluir os meus estudos, então eu não tinha opção, tá? Eu dormia o necessário, porque o tempo para mim ele era muito valioso, Uhum. muito valioso.
Mas aquela coisa, aquela vontade que eu tinha de vencer na vida, eu fazia de tudo para não ter que voltar para trás. Sim. Então, a minha motivação era sempre ir para frente, ir para frente. Eu comecei a fazer curso, então eu fazia muito curso. Terminei os meus estudos. E assim, para mim, o não e o impossível, eu digo não, eu vou tentar, depois eu vou falar se valeu a pena ou não. Então, para mim não existia essa, não vai dar. Dá sim, eu vou tentar. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito, eu vou tentar. Isso foi em que ano, mais ou menos? Você lembra? Tô falando coisa de 28 anos atrás. Tá. Né? Estamos em 2024, alguém ajuda aí? 90 e pouco. Uma coisa que ela falou e que eu acho que merece colocar aqui, todas nós. O não e o impossível não faz parte do nosso vocabulário. É ou não é? Com certeza, com certeza. Será que você consegue? Você sabe? Não, mas eu quero aprender. Eu vou aprender, eu vou aprender, exatamente. entendeu? Então, assim, eu vejo que a nossa geração é uma geração de pessoas fortes. Guerreira. Tá guerreira, não é mimizento. Que tudo fica dodói, toma água. Não existe isso. Regaça a manga, dá a volta e vai pra cima. E meta. Tem que ter meta, tem que ter foco. E eu tinha um foco. Eu queria chegar lá. Aí você conseguiu montar um salão. Fiz uma sociedade com uma cliente minha, que ela me fez um convite indecente. Ela falou pra mim, eu sou esteticista e você tem um nome sujo, que eu tinha um nome sujo também, de brinde, ainda sujei meu nome, né? Também essa situação toda é muito difícil, muito né? difícil. Com 4 filhos não era fácil. Ficou com 4 gente, filhos, né? Hoje eu olho, gente, que situação, né? Mas quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. E ela alugou um ponto, uma garagem na Rua Zilda. Então eu já saí do fundo de quintal e fui a Rua Zilda é bem movimentada. Bem movimentada, né? Só que não era lá no comércio, não. Era lá na ponta. Lá na parte feia. Não era lá no foquinho, não. Tá. Ela alugou uma garagem e eu entrava com a minha linha telefônica, que eu tinha uma linha telefônica. Naquela época do plano de expansão, quem tinha uma linha telefônica era rico. Tá? Era Valia rico. alguma coisa. E eu ganhei essa linha do namoradinho que eu arrumei aqui em São Paulo. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar, não, gente. E montamos o salão, ficamos um ano. Só que ela ainda ia fazer o curso de estética. Mas muito boazinha, muito bem intencionada. Mas eu tinha pressa. Eu queria ir pra cima. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Quando vencer o contrato, você fica no ponto e eu saio. Quando deu 11 meses, eu comecei a me movimentar. Pra você sair de lá. Pra poder sair de lá. Tá? Porque eu via que eu tinha capacidade. Eu queria aquilo pra mim. Já tinha clientela, Já tinha uma clientela que veio do meu quintal. E elas me acompanharam. Sim. Entendeu? E aquelas que me acompanhou, eu multiplicava. Então, eu não tinha mais braço. Eu cheguei até a dar emprego. Aí já tinha mais 2 ajudantes, mais uma cabeleireira, entendeu? Eu digo, eu consigo pagar um aluguel mais caro. Venceu o contrato, ela ficou na Rua Zilda, eu fui pra Avenida Casa Verde. Quando eu cheguei na Avenida Casa Verde, eu ainda lembro, na época eu pagava R$800 de aluguel com ela, que era uma sociedade. Ela 400 e eu 400. Na Avenida Casa Verde era 1.600 e eu sozinha. Nossa. Então era o dobro do aluguel que eu pagava. Mas eu acreditei em mim e no meu potencial. Era 4 vezes o que você pagava. Na verdade é porque eu pagava metade, né? Eu não pagava os 800 sozinha, né? Digo, eu vou conseguir. E eu consegui. Fiquei 5 anos na Avenida Casa Verde. Amigas, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganhei naquela Avenida Casa Verde. Tinha noite, tudo bem, né? Que a vida ficava até 11 horas, meia-noite no salão trabalhando, de domingo a domingo. Eu não tinha folga, tá? Aí, do nada, tipo assim, hoje eu tinha um faturamento naquela época de R$80 mil. Era muito dinheiro naquela época. Muito dinheiro. Muito dinheiro. É sorte, Cidinho. Não, amiga, nunca foi sorte. É sorte. Não, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Eu, mesmo antes de eu ter o meu encontro com Deus, eu sempre colocava Ele à frente de tudo, né? Então, assim, eu faturando R$80 mil, com a despesa, digamos que de 20, 25 mil, porque eu não tinha nem empresa aberta, tá? Eu não tinha, era tudo no meu CPF. Sim. E o nome sujo. Então, era tudo no meu CPF. E, do nada, veio aquelas escovas progressivas. Escova de chocolate, de doce de leite, chantilly. Vocês lembram disso? Lembro. Meninas? Lembra, né? A turminha de 20 anos lembra, né? Nossa faixa etária aqui, né? Aí, aquelas clientes minhas que eu cuidava daquele cabelo crespo, no dia seguinte me abandonou. Então, aquele faturamento que eu tinha, no mês seguinte, parou de existir. Então, eu dei aquela quebrada. Eu faturava X, no mês seguinte, cadê o faturamento? Eu digo, gente, o que eu tô fazendo comigo? Eu tô com foco em um serviço só. Eu preciso ter um mix de serviço para que não falte.
Aí eu comecei a pensar, existe especialista em maquiagem, em noiva, mas não tinha um especialista em loiro. Aí eu parti para o loiro. Aí eu fui estudar. Nesse período, eu já tinha terminado o meu curso de cosmetologia, eu já entendia de composição, eu já sabia o que era peso molecular, eu já sabia diferenciar cutícula, corte e medula, eu sabia o que era melanina, a espessura do fio. Eu digo, eu tenho conhecimento na área, agora eu vou me aprofundar nisso aí. Aí você começou a mexer com loiro. Comecei a mexer com loiro, Uhum. tá? Aí eu comecei a trabalhar em um foco direcionado, que foi no loiro. Então eu já começava a fazer aquelas mechas diferentes, eu já comecei com aquele trabalho mais ousado. Entendeu? Mas você sempre teve muito cuidado com o fio, né? Isso que é Então, interessante falar eu sempre também. foquei em cuidado. Sim. Mesmo quando eu trabalhava com cabelo crespo, eu trabalhava com cuidado. Quando eu fui para o loiro, eu comecei a entender que todo mundo queria, mas quase ninguém conseguia, porque não tinha cuidado. Sim. Na época era papel alumínio, era touca, era OX de 130 volumes, entendeu? Aí eu comecei a fazer uma conta rápida. As pontes de enxofre, ela existe 4 camadas. Então, se eu chego nas pontes de enxofre com agressividade, com oxidante de 130 volumes, eu vou acabar com essas pontes de enxofre. Aí é muito técnico, É tá? muito Eu não técnico, entendi né? nada, mas Entendi. tudo bem. É coisa de loira. Posso dar uma parte aqui? Pode. Eu tinha pavor. Nós todas sempre fomos no salão dela, Sim. a gente prestigiava a nossa amiga. Aham. E eu ficava olhando e ela falava assim, você não vai fazer tuas mechas? E eu olhava pra ela e falava Morrendo assim, de eu medo. morria de medo, porque já tinham deixado meu cabelo laranja, verde, né? E eu falava assim, não sei, não, vai Hoje ficar E o pro teu próximo. cabelo, como o meu, eles são muito finos, né? Não, e fino. E Muito assim, eu tinha pavor porque eu saí do salão que nem um tucano, né? Então, eu falei, não. Até que um dia ela virou e falou assim, amiga, deixa eu fazer. E aí, quando ela colocou a mão no meu cabelo é super fininho, ela virou e falou assim, fez, né? Colocou o produto, tudo. Ela falou assim, você tem descendência de índio? Aí eu olhei e eu falei assim, ninguém tinha me perguntado isso. Eu falei assim, tenho. Ela falou assim, o teu cabelo puxa pro laranja, teu cabelo engana. Teu cabelo puxa pro laranja porque você tem descendência de índio. Olha que interessante. E nenhum profissional Nunca tinha perguntaram. falado isso. Então, assim, não é só a dona Nancy que cuida do cabelo com a dona Cidinha. Eu também Não, teu cabelo cuido, ficou meu. lindo. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Hoje eu Então, saio a história do cabelo por trás Uhum. consegue fazer com que o profissional consiga entender a base de pigmento, né? A mulher, ela tem o hábito de falar, meu cabelo não clareia, meu cabelo puxa pro laranja. Toda a pigmentação, ela vai pro laranja. O que vai importar? O que vai fazer você executar um trabalho com qualidade e você entregar o resultado que a cliente vem buscar? É você ter conhecimento. É você buscar lá na origem dela, de onde ela veio. Mas interessante assim, que eu sempre frequentei o salão faz uns 4 anos, né? E eu sempre vejo você fazendo teste. Antes Com de mexer, você faz certeza, teste. Mas, com meu, certeza. quantas vezes eu não fui em salão que eu não conhecia? Nunca me Nunca. pediram teste. Eu faço teste no fio do cabelo e eu faço um teste verbal. Eu quero conversar com você. Você vai falar e eu vou escrever. Exatamente. Pra poder conhecer o que eu vou encontrar ali. Não, e quando Cabelo é a caixinha de surpresa. Eu já vi ela pegando o cabelo fazendo assim, ó. Também já vi. Esticando assim, ó. Nunca, assim, imagina eu que já o nosso vi cabelo isso. faz isso, o cabelo que ela cuida. O nosso cabelo não faz isso. E eu já vi uma pessoa sendo reprovada e você falou, olha, é o seguinte, eu vou pedir pra você voltar pra sua casa, eu vou te passar tudo que você tem que fazer, vai cuidar desse cabelo durante 2 meses. A pessoa tava muito triste. A maioria fica triste. E aí eu né? conversei, eu nem conhecia direito essa pessoa, eu falei, olha, não fica triste, já aconteceu comigo. Você volta pra sua casa, olha que interessante, gente. Cuida do seu cabelo e volta que ela vai deixar você maravilhosa. E hoje ela é tua cliente. Eu tô falando, eu vou até falar aqui, foi a Maria, a mulher do Thiago. E eu falei, não desista, Maria, cuida do seu cabelo que vai ficar maravilhoso, tenho certeza. Cabelo E maravilhoso ela mesmo tá dela. lindo. E aí ela durou, acho que uns 2 meses esse 2 tratamento. meses tratando o cabelo semanal, fazendo Mas é um aplicação. cuidado que você tem com todas as Isso. clientes que eu já vi. Mas só pra resumir a conversa aqui, qual foi a sua virada de chave? Assim, Então, porque você ficou muito famosa. Fiquei. Já cheguei em programa de televisão, Aham. já atendi muitas famosas. As meninas, quando saía do Big Brother, quando saía do Pânico, eu iniciei minha trajetória Aham. com as meninas do Pânico, né? Do Pânico. Do Pânico. Porém, Essa foi a sua primeira virada, porque você teve algumas viradas de chaves. Essa foi uma delas? Ó, eu ganhava dinheiro, mas eu não tinha conhecimento. Tá. Eu não era conhecida. É isso, você não Tá? era conhecida. É, eu Conhecimento ganhava- com técnica você tinha. Isso, assim. isso. E assim, eu tinha muita cliente. Só que essas meninas da mídia me ajudaram a chegar no lugar mais alto, Tá. tá? Eu sou muito grata a elas, inclusive a Juju Salimene. A Juju, sim. Eu, durante… Aquele cabelo da Juju, você que Ah. fazia. Você me contou, eu achava
Depois de um tempo eu achava que aquele cabelo era mega hair. Não era, né? Não, no começo, não. Quando ela tava no Pânico, quando ela foi capa de Playboy, aquele cabelo era o cabelo dela. E A era. Juju, Não tinha um quebrado. quebrado. E era loiro, com aquele franjão, né? Isso, a gente Maravilhoso. mudou várias vezes, né? Quando Sim. ela foi capa da Playboy, quando eu fiz aquela franja dela. Então, ela Linda. ditou muita moda naquela época. Sim. Ela ditou muita moda. Maravilhoso. E assim, ela ganhou até um prêmio no SBT como o cabelo mais bonito do Brasil. E você foi junto, Eu né? era Porque cabeleireira. você que isso, fazia, eu que né? cuidava daquele Sim. cabelo. Ela lavava o cabelo no salão 3 vezes por semana. A química dela eu fazia a cada 60 dias, sabe? Então, assim, era um cabelo que pra mim era um fio de navalha, né? Aquilo ali. Você Eu não podia. Não poderia olhar nem pra um lado nem pra outro. Então, Mas era ela com só cuidado. fazia com você. Só fazia comigo. Então, durante 11 anos, eu cuidei do cabelo dela. Eu não falo que eu fiz, né? Quem fez o cabelo dela foi Deus, né? É. Então, eu cuidei. É por isso que eu uso muito o termo. Eu cuido do cabelo. Sim. Então, eu cuido. Então, eu cuidei do cabelo dela e ela teve o cabelo mais bonito do Brasil. Aí, eu fiz uma viagem, conheci uma técnica de mega hair chamada Hot Hats. E nesse ano aqui no Brasil, mas não dava certo. Porque o nosso país é um clima quente, nosso Sim. país é tropical. Uhum. Então, o adesivo era muito fraco. Não tinha a resistência que o nosso país exigia. Então, colocava no cabelo e o negócio derretia, só com calor. Não deu Calor. certo a Não marca deu certo. aqui. Eu juntei a fome com a vontade de comer. Digo, o negócio funciona, porque a técnica é boa. O adesivo que é fraco. Eu mandei vir da Rússia um adesivo com 10 vezes mais a aderência. Mas olha como ela é. Nós né? já usamos esse negócio, Ela é funciona, ousada, né? Fica né? legal. Ela é muito ousada. Gente, cabelo tá ligado ao emocional. Uhum. A mulher, quando tem pouco cabelo, você passou por isso, você sabe. E às vezes a gente passa por situações, vai fazer uma cirurgia, tem nenê, um estresse, o Covid fez assim na minha vida. Tchum! Nunca coloquei tanto mega hair como eu coloquei agora no negócio de Covid. Aí você ficou especializada também em mega Me hair. especializei em mega hair e a Juju me ajudou naquela época, porque ela foi minha garota propaganda na Extensão Brasil, que é uma marca de cabelo minha. E ela ficou com aquele cabelo Com super aquele, o cabelo longo. dela era bonito, só que eu coloquei mais mega hair, então o que era bonito ficou maravilhoso. Era um cabelo que toda mulher queria aquele cabelo. Uhum. Quantas e quantas vezes o cliente chegava na cadeira do cabeleireiro dele com a foto de um trabalho meu? Ó, eu quero esse cabelo. Aí, a cliente dele ajudava ele a me conhecer. Eu me tornei referência no setor de beleza. Uhum. Então, todo cabeleireiro sonhava em fazer um curso comigo. Aí você aproveitou e já foi dando curso. Comecei a ministrar curso, só que durante tudo isso, não virou a chave do meu conhecimento. Eu não sabia cobrar. Eu tinha preço, eu não tinha valor. Tá. Também é importante, né? Você saber cobrar aquilo que você faz. Super importante. Quer saber quando é que virou a chave pra mim? Quando? Quando? Quando eu recebi uma multa da Prefeitura de São Paulo. Não vou falar o nome do prefeito, que é antiético, né? Ou não? Pode falar? Não, mas o que aconteceu? Eu recebi uma multa, porque eu colocava no meu vidro… Tá. Não sabe? podia ter aquelas não comunicação poderia ter visual. aquela poluição mas todo mundo visual, lembra né? desse prefeito. Todo mundo lembra, né? é. É um querido Não ele, podia. né? Aquela comunicação Acabou com o pessoal visual. de marketing, né? Eu tinha uns letreiros no vidro. Uhum. Segunda-feira extraordinária, quarta-feira maluca, pacote casadinho. Era cheia das coisas, né? Era cheia das coisas. E eu recebi uma multa impagável. E cada vidril ali, cada poluição, era uma multa diferente. Aquilo me deixou indignada. Eu digo, já que eu não posso colocar dentro da minha casa, dentro do meu espaço, eu vou colocar entrada e saída de São Paulo. Isso você já tava lá na Maria Curupaiti. Tava na Maria Curupaiti. Que é aquele vidro enorme, né? Isso, aquele prédio de 5 andares, que eu só tinha direito a um pedacinho de nome desse tamanho. Digo, eu discordo disso. Eu coloquei uns outdoor na estrada. Então, você ia na Imigrantes, Bandeirantes, Ayrton Senna. Eu lembro de ter Você visto lembra você, disso? lembro. A mulher é Eu não muito te conhecia arretada. muito. Tinha uns Eu não te outdoor. conhecia. E aí você colocava loira, do teu cabelo cuido Era eu. loiras, Loiras. do seu cabelo cuido eu. A frase virou empate. E ela lá toda… Isso, aquela pose assim de autoridade, né? Aí tinha as pessoas, os caras que passavam dirigindo com a mulher, falavam, essa mulher deve ser maluca, porque coloca um anúncio daquele, aquilo não é barato. E olha a imponência dela, né? Loira, do seu cabelo cuido eu. O cara colocava a mulher no carro e trazia no salão. Então, era um anúncio caro, não é barato, Então tá? o outdoor, você acha que também foi uma nova virada de chave? Foi uma virada na minha Porque vida. trouxe clientes Me de trouxe fora. autoridade, Aham. me ensinou a dar valor ao meu trabalho, porque eu tinha que aumentar o preço, porque o outdoor não era barato. Ó, eu tô falando de 16 anos atrás, tá? Sim. Sabe quanto custava cada outdoor, mensalidade? Era R$11 mil. Na negociação, o cara pediu 10.
Tudo bem que a gente baixou um pouquinho, porque eu não tinha um, eu tinha 10 outdoor, né? Tá. Tinha 10 outdoor. Mas aquilo ali, pra mim, ó, me levou em programa de Ana Maria Braga, me levou no Hoje em Dia. Você ficou… Porque o marketing, como o marketing é tudo, importante, gente, é tudo, tem que é fazer, tudo. tem que ter. Tem que ter. Tem que Marketing é tudo. Então, assim, Hoje em dia você tá nas mídias sociais. eu tô só nas mídias sociais, eu não tenho mais assessoria de imprensa. Uhum. Hoje eu não gasto mais como eu gastava no passado. Mas eu me mantenho com o que eu fiz lá no passado. Mas você atende também as influencers? Algumas, né? Você atende algumas. Algumas. Hoje as meninas de televisão, sabe? Hoje eu parei de atender porque eu tô mais na retaguarda hoje, Sim. entendeu? Não, Hoje ela atende a gente, Isso. entendeu? Atende a gente, né? Mas é que ela tá colhendo muita coisa que ela já fez. Com então, certeza, com mas isso é certeza. super importante, esse caminho que você traçou. Porque a gente tá falando aqui com vários, né, empreendedores e provavelmente muito cabeleireiro vai assistir isso. Então, como é importante para qualquer ramo, qualquer área, ter o marketing É fundamental. é fundamental. É essencial. Se não tiver o marketing, você não sobrevive. Mas eu ouço isso, eu fico… Assim, o meu trabalho é divulgação, né? É. O Guia Zen é um Inclusive, canal de Nancy, divulgação. o Guia ZN hoje me ajuda muito. Eu Muito, sei. muito, muito. Você tem um resultado muito legal Com mesmo. certeza. O pessoal que chama bastante. E o que eu ia falar assim, tem gente que vai lá e faz um restaurante e monta restaurantes maravilhosos e tudo, 300 mil reais. Aí quando chama a gente pra fazer uma divulgação, porque é focado aqui, né, na nossa região, R$1.000, R$1.500, não, tá… Gente, ele já gastou 300 mil reais e ele vai ter que começar a investir em alguma coisa no marketing. E muitos não, mas alguns teimam em não fazer isso, deixar o boca a boca. O que acaba acontecendo? Fechando, Fecha. tendo Fechando. prejuízo e não consegue nem recuperar aquilo que Porque gastou. assim, a propaganda, a divulgação é muito rápida. A divulgação é quase que imediato o retorno. Tem que fazer. O Henry Ford, ele falava lá nos anos 60 que se eu tiver $1, eu gasto em propaganda. Ele falava isso lá há muito tempo vamos dar atrás. um exemplo aqui? A Coca-Cola precisa Então, de gente, marketing não, hoje? mas não para de fazer. Não para Exatamente. de fazer, gente. Você vai no mercado, você compra sabão em pó ou você compra um? Vira Você compra… sinônimo. Então, você compra bombril ou você compra palha de aço? Entrou na sua cabeça, não sai nunca mais. Mas tem Entendeu? muito empreendedor ainda que não entende isso. O marketing assim, é fundamental. Tem que ser um dos seus departamentos. Então você tem lá o departamento lá, o financeiro, tem o contábil, tem… Jurídico. Você tem que ter o departamento de marketing. Alguma pessoa ali dentro da sua empresa tem que ficar focando em marketing. Seja para mídias sociais, seja para fazer anúncio, sei lá, numa mídia local, num jornal, numa revista. Precisa Mas ser conhecido, precisa. né? Precisa. Senão as pessoas… Ela mingua. Ela tem que se tornar conhecida, tem que divulgar. De alguma forma, tem que divulgar. Então, é super importante você falar isso, porque a tua virada de chave foi trabalhar com as meninas que já tinham, né? Pra mim, naquela época, foi visão. bacana. Porque Foi. aconteceu comigo. Eu não pagava naquela época. Uhum. Eu tinha uma assessoria de imprensa, entendeu? Mas não era a assessoria que trazia, não, tá? Era o meu nome. Muito Elas legal. tinham vontade de fazer cabelo comigo. O que aconteceu comigo hoje? Eu ministrei curso. Eu posso até falar, porque eu tenho orgulho de falar. Sim. E eu fico feliz de ver que eles estão bem, Uhum. tá? O Éden Fernandes. Hoje tá atendendo as blogueiras, as Big Brother, a Eliana, no salão dele. Ele fez curso comigo, ele começou comigo no meu salão. Muito legal. Entendeu? Então, assim, hoje o caminho que ele tá trilhando hoje, eu trilhei há 20 anos atrás. Então, hoje ele tem que brilhar, hoje é o momento dele, isso me alegra. Uhum. Fico feliz em saber, meu, que legal. Olha onde esse moleque tá e aonde ele vai chegar. Porque ele ainda vai crescer muito, Muito legal. entendeu? Então vamos lá, Dorô, o que você pode passar aqui pro pessoal de conhecimento ou então uma frase, alguma coisa assim que você fala, não, tem que trabalhar dessa forma, é assim que você tem que pensar e é assim que você tem que fazer. Olha, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, e eu tava tão orgulhosa de ver você falando, e de ver você também. Aí eu fiquei, sabe, com aquilo na cabeça. Eu tava lendo um artigo de uma pessoa, não me lembro quem, do Thales Gomes. E ele tava comentando que ele sempre quer sentar em mesas que ele é o pior que está dentro da mesa. Pra ele poder aprender. É isso que tá acontecendo aqui. Eu me sinto a pior, porque eu tô aprendendo muito com vocês, entendeu? E é isso. Eu quero sempre sentar em mesas onde eu seja sempre a pior. Porque eu gosto disso daqui. A ó. conexão, né? Não tem preço. Não tem preço. Sabe? Escutar uma história dessas, sabe? Ver uma pessoa
que não desiste. Nunca. É muito sabe? forte, né? A tua história também, que é sensacional. E quantas outras que nós temos dentro da equipe, sabe? Então, conta pro pessoal, então, quem quiser participar, como é que faz, como é que te chama. Porque o NetWeaving é esse network, mas mais voltado pra gente ter essa conexão, mas com muita amizade também, né? E também ajudando essas instituições. Eu sempre falei que a gente só faz negócio com quem a gente confia, com quem a gente acredita e com quem a gente conhece. Não existe negócio, você não vai procurar negócio com quem você tem algum dissabor. Você sempre vai fazer negócio com quem realmente você gosta. Então, o NetWeaving, ele preza isso, ele prega exatamente isso. Você só faz negócio com quem você tem relacionamento. Então, vem conhecer a gente. A maioria das nossas reuniões são online. O grupo de segunda-feira é um grupo híbrido. É um grupo que tem 2 reuniões presenciais, 2 reuniões online. E o grupo de quinta-feira é totalmente online. Se dê uma chance, venha nos conhecer. Vai ser um prazer te receber. Procure a gente nas redes sociais, NetWeaving para Negócio ou Doro ONG. Tá Isso. bom? Mas eu vou colocar também, marcar pra vocês aqui, pra conhecer o NetWeaving, onde eu faço parte também do network. E o legal é que tem experiências, como ela falou, né? São 2 reuniões presenciais e 2 online. O presencial, a gente sempre busca algum lugar, né? Que tem alguma experiência. Então, a gente já fez várias coisas, né? Já, olha, nós fomos fazer tiro de arco e flecha. Nós fomos aprender a fazer massas. Massa, a gente fez cada um fez a sua massa, Fez um a macarrão massa lá. mesmo. É muito legal. Fizemos, uma das nossas faz parte, tem a Casa Baru, então ela ensinou a gente a fazer Aula de cerâmica. aula de cerâmica. Olha, a gente fez tanta coisa. E pela neurociência, a gente tem sinapses no cérebro. Cada vez que você se permite aprender alguma coisa nova, você aciona essas sinapses e elas crescem, né? Uhum. Elas vão crescendo dentro do cérebro e te dão uma oportunidade de aumentar a tua criatividade, aumentar a tua oratória. Mas o interessante é que você liderança. nunca mais esquece o grupo. Nunca, nunca. Isso é muito legal. E como já dizia a Ellie Horn, grandes empresários são grandes filantropos. Então venha nos conhecer. Bora lá. E você, Cidinha? Passa seu recado aí pra quem tá te vendo. Você tem o salão, quem quiser fazer um loiro com você. Ou então você tá fazendo curso. Como é que funciona? Conta aí. Então, eu ministro curso online presencial, né? Sou pioneira em mega hair, iniciei a trajetória há 20 e tantos anos atrás. Então, tenho técnicas diferenciadas, onde o meu curso de mega hair ele é completo, mas para profissional. Então, hoje eu ensino o profissional a virar a chave do seu conhecimento, aprender a construir uma autoridade na rede social, a dar valor ao seu trabalho, ter uma diferença entre você ter preço e você ter valor. E você realmente ser um profissional procurado por ser o melhor da tua região, não por você ser o mais barato, né? Tá? Super importante. E também, se eu tiver de deixar um recado para vocês que é profissionais, vocês que não é, vocês que estão vendo esse podcast. A vida só é importante se você tem um ideal. E se você tem, vale a pena lutar. Ó, que lindo! Gente, eu não falei pra vocês que eu ia trazer empreendedores, empresários aqui da nossa região, mas que tem muita história. É isso que é o Pod Guia ZN. Então eu vou trazer cada vez mais histórias de empreendedorismo, empreendedores aqui da nossa região, mas que é pra todo mundo ver. O Brasil inteiro pode ver e se espelhar, tá? Eu vou agradecer novamente o meu patrocinador, o Douglas, que já esteve aqui, que a história dele também é fantástica. Da Planet Car. A Planet Car tem 4 lojas na Engenheiro Caetano Álvares. Não tem nada no Reclame Aqui e é nota máxima no Google. E novamente também agradecer a Fabi Bolos, que ela sempre traz um presentinho aqui para os meus convidados. Eu tenho certeza que elas já amam, elas já são fãs da Fabiana. Então quero agradecer novamente a Fabi. E para você que está assistindo aí, se você ainda não segue o nosso canal, segue aí, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, tá? E também segue lá a gente nas redes sociais. O Guia ZN, que é um guia aqui da Zona Norte, é a melhor plataforma aqui da Zona Norte para você conhecer tudo que tem aqui. E o Pod Guia ZN. E se você quiser participar aqui também do nosso Pod Guia ZN, chama a gente aí no direct e a gente explica como é que vai funcionar, tá bom? E muito obrigada, meninas, minhas amigas estiveram aqui comigo hoje. Muito obrigada por estarem aqui. E a gente acompanha aí vocês até o próximo Pod Guia ZN.